capítulo 19, verso 23, diz então: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Verso 24, a igreja. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Verso 26. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Podeis se assentar, que o Senhor complete a palavra dele em vosso coração. Amém. Quero lembrá-los que amanhã às 15 horas nós temos o Boa Memória, tá bom? Não fique em casa, venha estar conosco amanhã às 15 horas, Boa Memória. E amanhã às 19h30, você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, você que já conhece, tem chegado mais perto, mais próximo da nossa igreja, amanhã às 19h30, lá na minha casa, né? Eu quero convidar você para sentar lá no meu sofá e juntos tomarmos amanhã vai ter um caldo, será? Não sei. Vamos tentar? Né? Amanhã às 19h30, está frio? Então amanhã vamos estar juntos para orar, ler a Bíblia, louvarmos, tá bom? Então todos são bem-vindos lá na minha casa amanhã às 19h30. Se você não sabe onde eu moro, pode perguntar ali na recepção, mandar um WhatsApp que nós te mandamos o endereço para você estar junto comigo lá em casa, tá bom? Será muito bem-vindo a tua presença. Dia 24 e 25 temos aniversário da igreja, celebrando 59 anos. É tempo, né? 59 anos. São dia 24 às 18h30 e dia 25 às 8h30 e às 18h30. Vai ser uma noite de celebração muito especial. E no próximo sábado, precisamos de força total aqui. É isso, Israel? Próximo sábado, quer fazer o convite? Vem cá, o Israel, fazer um convite para você no próximo sábado. Lembrando que quarta-feira estamos aqui às 19h30. E também é nosso devocional do mês da família. São 31 dias. Se você não recebeu o devocional, você pode pedir pelo WhatsApp que nós enviamos o PDF para você. E todo dia nós temos um devocional em áudio para você acompanhar. Você também pode adquirir uma xícara da campanha, né? Colocar a foto da sua família. Olha que coisa linda. Você pode solicitar aí e adquirir essa xícara também. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Sábado que vem, dia 17, a partir aí das 7h45, estaremos aqui na igreja para tomar café da manhã e às 8 horas iniciaremos aí os trabalhos, né? Precisamos dos irmãos. As irmãs sempre se dispõem com muita facilidade, né? As irmãs aí estão sempre presentes, estão nos ajudando, mas a gente precisa dos rapazes aí também, porque nós temos esses bancos para carregar, temos ventiladores para limpar, janelas. A gente não vai deixar as irmãs subir na escada, né, gente, para poder limpar. Então os rapazes aí, né, esses novinhos, irmão Abraão, sempre conosco. Não, sempre conosco, irmão Abraão. Pode estar aí para nos ajudar, né? Quem puder, esteja conversando comigo, hoje ou através do WhatsApp essa semana, porque a gente sempre monta equipes para poder estar organizando, porque a gente chega no dia, cada um já sabe qual é a sua tarefa, já vai pegando o seu paninho, o seu balde, sua vassoura, e já vai aí encaminhando para a sua área de trabalho. Muito bem, nos preparando para o aniversário da igreja, como de costume, né? Um período antes do aniversário a gente se reúne para fazer uma grande limpeza, deixar organizado para celebrar esse dia tão especial. Tenho orado ao Senhor, né, que Deus nos conceda uma celebração muito especial nesses dias. Muito bem, vamos aqui ao nosso texto de hoje, João 19, do verso 23 ao 27. O tema da mensagem hoje é
o cuidado amoroso de Jesus na cruz. Alguns estudiosos vão dizer que esta seria a terceira frase que Jesus fala no seu momento de crucificação. No verso 26 ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Mesmo no meio da crucificação, no meio da dor, Jesus demonstra amor e cuidado. E esse texto nos ensina então sobre a responsabilidade, cuidado familiar e amor sacrificial. Olhando para o verso 23 e 24, que os soldados aqui repartiram as vestes de Jesus, lançando sorte para decidir quem ficaria então com a túnica. Um retrato da indiferença humana. E infelizmente, nós temos aqui, podemos olhar por 3 pontos de vista, olhando para os soldados, olhando para as mulheres ali aos pés da cruz, olhando para o próprio Senhor Jesus, olhando nesses primeiros versos, sobre os soldados. Vou pedir para o Wildo fechar, está vendo uma corrente bem forte aqui? Isso, obrigado. Os soldados estavam ali, jogaram sortes, parece que foram na loteria, para arrancar alguma coisa de Jesus. E quantas pessoas se aproximam de Jesus com a mesma atitude desses soldados? Eles vão para ter alguma coisa de Jesus, para tentar arrancar um pedaço de pano, para arrancar de Jesus alguma coisa, para lhe aquecer. Quantos estão nesse momento correndo atrás de uma loteria? Fazem sacrifício para doar, para que de alguma forma possam ganhar ainda mais. Vão à igreja com seus dízimos, suas ofertas, com as suas contribuições, com seus sacrifícios, como se vai a uma casa lotérica. E pensa o seguinte: se eu der para Jesus, se eu fizer isso e fazer aquilo, se eu mudar a minha roupa, se eu começar a ir à igreja, se eu fizer alguma coisa, eu vou conseguir trocar com Deus e Deus vai me abençoar. Essa era a atitude desses soldados. Estavam ali para arrancar algo de Jesus. Eu já contei o que aconteceu alguns anos atrás comigo. Eu estava no campo missionário. E aí o IBGE soltou uma estatística dizendo que os cristãos evangélicos estavam aumentando, chegando a 40% da população brasileira, uma estimativa. E aí eu comecei a olhar no jornal: corrupção, crianças sendo abusadas, pessoas em situação de risco, pessoas passando fome no nosso país. E eu comecei a entrar num grande conflito. Como pode um país chegar a 40%, quer dizer que de cada 10 pessoas que vivem no nosso país, 4 são evangélicas? É um grande exército para fazer uma grande diferença, sim ou não? 40% de evangélicos, mas o país afundando cada vez mais na miséria, na escuridão, na idolatria, na prostituição. Cada vez mais as nossas ruas cheias de pessoas usando drogas. E aquilo eu entrei num grande conflito. Falei, não é possível um negócio desse. Como as prisões continuam aumentando o número de pessoas ali, as ruas continuando aumentando o número de moradores, e o IBGE falando que o número de cristãos mais que dobrou nas últimas décadas, chegando a quase 40%. Alguma coisa está errada. E aquilo me gerou uma grande tristeza. Até que eu ouvi uma pregação de um pastor, e que ele contava a seguinte ilustração. Eu já contei ela algumas vezes aqui. E era um dia que Jesus saiu com seus discípulos e pediu para os seus discípulos pegar uma pedra. Pedro, sem entender o motivo, pegou uma pedra pequenininha e guardou no seu bolso. E aí eles seguiram, foram por o deserto. E já era tarde, uma hora um pouco tarde, e Jesus disse assim: vamos almoçar, vamos comer, vamos nos alimentar. Mas eles não tinham levado pães, não tinham levado peixes, não tinha nenhuma árvore para eles ali pegar uma fruta. Mas eles descansaram porque eles estavam com Jesus e já tinha visto Jesus suprir as suas necessidades outras vezes. Então eles sentaram
E Jesus disse assim: tirai a pedra, mostrai a pedra. E quando Pedro pegou a sua pedra, todos pegaram a sua pedra, aquela pedra se transformou num pedaço de pão. E Pedro, que tinha pegado uma pedra pequenininha, o seu pão foi pequenininho. Em 10 segundos Pedro comeu aquele seu pedaço de pão e ficou olhando os seus companheiros comer aquele alimento. Terminaram, horas depois, se levantaram, começaram a caminhar e Jesus disse assim: pegai outra pedra. Aí Pedro pensou assim: agora eu sei para que é. Agora eu sei para que é esta pedra. Pedro então foi e pegou a maior pedra que ele podia carregar. E começou a carregar aquela pedra. E ele dizendo assim: quando Jesus transformar esta pedra, quando Jesus transformar esta pedra naquele pão, a minha vontade e o meu desejo vai ser todo saciado. Jesus, eu vou carregar esta pedra. E ele começou a carregar aquela pedra. Passou 1 hora, 2 horas carregando aquela pedra. E aí eles saíram, chegaram num povoado, tinha um rio ali passando. E Jesus falou assim: lançai a pedra na água. Aí quando Pedro lançou a sua pedra na água, o seu semblante caiu na hora. Pedro é Pedro, né? Seu semblante caiu na hora. Ficou todo raivoso e dizendo: lá se foi o meu pão. E aí Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, 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 para quem você está carregando esta pedra, Pedro? Para quem você estava carregando esta pedra, Pedro? Você estava carregando apenas para satisfazer a sua vontade, os seus desejos? Ou você estava carregando por obediência a mim, Pedro? E aí foi então que eu entendi que por mais que nós tenhamos 40% da população se dizendo evangélico, muitos ainda não entenderam a mensagem da cruz. Muitos ainda não entenderam que vir à igreja não é como jogar na loteria. Não é carregar a pedra ou se transformar num crente esperando apenas para satisfazer o seu intestino, a sua satisfação. 40%, muitos vão à igreja apenas para ter alguma coisa, para tentar trocar alguma coisa com Deus. Mas o nosso Deus, Ele supre sempre as nossas necessidades, amém, igreja? Nós cremos em um Deus que cura, amém, igreja? Cremos em um Deus que prospera a vida dos servos fiéis, amém, igreja? Mas nós não carregamos as pedras, nós não seguimos a Jesus apenas pelo pedaço de pão ou pelos milagres que Ele tem feito na nossa vida. Nós temos que seguir a Jesus, ao nosso Deus, por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, fica evidente esses soldados lançando sorte. E quantas vezes Jesus mesmo disse lá em João capítulo 6, verso 26, Jesus respondeu: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Vocês estão me seguindo, me procurando, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Sim, Jesus faz milagre. Jesus supre as nossas necessidades, mas não seguimos a Jesus apenas para um conforto terreno, apenas para termos uma vida próspera, bonitinha, linda na face da terra, mas seguimos a Jesus, entendemos os seus milagres. Por que João deixa claro e evidente por que Jesus fez milagres, por que Jesus faz os milagres? Em João capítulo 20, verso 31, ele deixa claro. Ele diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Verso 31, vamos juntos? Mas estes foram escritos... O filho de... Jesus faz milagres, Ele é o mesmo de ontem e hoje será eternamente, amém? Mas o milagre que Ele faz não é apenas para você trocar
por um pedaço de pão, algumas moedas de prata. Ele faz para que você tenha vida e vida em abundância, para que a sua vida, miserável pecador, seja transformada. Ele possa te lapidar, te transformar, que a sua mão se estenda hoje e você possa encontrar a mão bondosa do Senhor, tirando você desse lamaçal de pecado, deste poço que você se encontra, e te dar vida e vida em abundância. Pare de querer impressionar a Jesus com as suas apostas. Ele te conhece. Em João capítulo 2, verso 25, diz assim: ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Você não precisa se esconder de Deus. Você talvez tente impressionar o seu familiar, o seu amigo, talvez com uma mudança de roupa, de cabelo, de fala, indo de vez em quando à igreja. Mas deixa eu dizer, de Deus ninguém esconde nada. Ele sabe o que está passando no seu coração agora, Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Então você não precisa de máscara aqui. Aqui não é um lugar de fingimento. Aqui não é um lugar de ser aquilo que você não é. Aqui é um lugar de rendição, de se humilhar diante dos pés do Salvador e reconhecer quem você é, porque Ele já sabe. E mesmo sabendo quem você é, Ele te ama. E Ele espera que você aceite este amor dEle. Provérbios 28, 13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Vamos ler de novo juntos? Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. É noite de você abandonar os seus pecados. Chacoalha a pessoa que está ao seu lado. Ei, Deus te conhece. Joga fora os seus pecados. Diga a pessoa, joga fora, lança fora. Deixa Jesus te curar hoje. Deixa Jesus limpar o seu coração. Deixa Jesus te salvar. Porque há poder no sangue de Jesus para limpar o seu coração, pecador. Diz o verso 14. Quem teme ao Senhor vamos juntos? Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Você quer viver uma vida feliz ou desgraçada? Então, tema ao Senhor, não se revolte contra Ele, se renda a Ele nesta noite, a esse Deus amoroso. Aqueles soldados estavam ali tentando trocar, comprar, lançar nos sortes por causa das roupas de Jesus. E quantos estão da mesma forma? Mas nós encontramos também aqui no texto, nos versos seguintes, verso 25, João capítulo 6, 19, verso 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Enquanto muitos fugiram, enquanto muitos não seguiram a pessoa do Senhor Jesus, ali estavam aquelas mulheres que não abandonaram a Jesus, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do que todo mundo poderia dizer, ali estavam aquelas mulheres. Por quê? Fico imaginando, por que alguém continuaria seguindo a Jesus, sendo fiel, mesmo enfrentando o sofrimento, mesmo enfrentando a rejeição? Quem faria isso? Quem segue a Jesus, mesmo quando tudo parece não estar dando certo? Ali estavam aquelas mulheres, enquanto alguns discípulos, seus discípulos, a grande maioria fugiram, enquanto muitos estavam ali escarnecendo dele ali na cruz, porque muitos ainda permanecem fiéis mesmo na dificuldade,
Porque muitos crentes são fiéis até a morte. Por quê? Por quê? Por quê? Se um familiar dizer para você, você não está vendo a dor e o sofrimento que você está passando, e mesmo assim você vai na igreja, por quê? Romanos 1,16 diz assim. Romanos 1,16 vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também. Amém? Por que permanecer ali aos pés da cruz, mesmo quando todos abandonaram Jesus? Por que manter-se fiel, mesmo quando os amigos, amigas, familiares abandonaram Jesus? Porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a minha salvação. Eu sei em quem eu creio e Ele é poderoso. Por causa do Evangelho, o Evangelho, as boas novas me salvou. Quem conhece o poder do Evangelho não abandona Jesus na dor, no sofrimento, no momento de cruz. Não abandona Jesus, porque sabe que o Evangelho é o poder de Deus, é o dínamos, é o que destrói o inimigo, que faz cair o diabo aos seus pés, é o dínamos do Senhor, que abre o caminho, que rompe com o caminho da morte, abrindo o caminho de vida, mesmo diante das dificuldades, sabendo que toda dor um dia passará, que toda lágrima um dia será colhida, e que um dia não haverá mais morte, e que estaremos no céu, na Canaã celestial, junto com o nosso Senhor, porque eu creio no Evangelho. É o Evangelho que nos permanece, faz nos permanecer firmes aos pés do Salvador. Aquela mulher, Maria, uma delas, vivia na prostituição, uma vida cheia de demônios, mas o Evangelho chegou até a vida de Maria, e Maria foi liberta dos seus demônios. Está lá Maria aos pés da cruz, olhando para o seu Salvador. Muitos abandonaram, mas ela sabe como era a sua vida antes de conhecer a Jesus, e sabe como é a sua vida hoje. Então ela não sai dos pés da cruz, porque o Evangelho a transformou. Quem um dia vive o Evangelho, quem um dia desfruta do poder do Evangelho, quem um dia tem a vida transformada, não sai dos pés da cruz. Enquanto alguns soldados se aproximaram para arrancar algo de Jesus, outros permanecem aos seus pés. Quando muitos estavam abandonando a Jesus, Jesus não pediu para os seus discípulos falar assim: não, fica aqui comigo. Não, o que você quer para ficar aqui nesta igreja? O que você quer que eu faça? Você quer um cargo? Você quer uma ajuda financeira? Você quer que nós mudemos a forma de nós falarmos, cantarmos as nossas músicas? Enquanto muitos estavam abandonando Jesus, Jesus vira para os seus discípulos, João capítulo 6, verso 67. Então ele perguntou aos 12, vamos juntos? Será que vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? Será que vocês querem ir embora também? Eu sempre digo, tem alguém aqui que eu convidei para vir aqui nesta noite? Você é meu convidado para ser membro desta igreja? Eu te convidei para estar aqui? Você está aqui por quê? Foi Jesus que te trouxe? Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês também não querem ir embora? E aí Jesus diz Pedro vai dizer para ele no verso 68, Senhor, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem a palavra que dá a vida, que dão vida eterna. Verso 69. E nós, somos juntos?
E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Amém? O que faz uma pessoa permanecer aos pés da cruz, o que faz as pessoas permanecer seguindo a sua vida, ano após ano, servindo a Jesus numa igreja, servindo ao Senhor na face da terra, é reconhecer que esta palavra que nós ouvimos domingo após domingo, semana após semana, são palavras de vida, palavras de poder, palavra que transforma, palavra que alimenta, palavra de vida. Enquanto alguns soldados se aproximaram para arrancar algo de Jesus, outros permaneceram aos seus pés, mesmo no momento mais difícil. Mais difícil. Vamos olhar para Jesus aqui, verso 26. João 19, verso 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Mesmo na cruz, Jesus não estava centrado apenas na sua dor. Ele se preocupou com os outros. E aí, o que ele nos ensina com isso? Nos ensina que nenhuma dor pessoal justifica negligenciar quem está ao nosso redor. Ei, crente, quando você é salvo por Jesus, Jesus nos liberta dos nossos pecados, amém? Mas Ele também nos inclui numa missão, na missão de Deus aqui na terra. Jesus espera que eu e você sejamos os seus braços, os seus pés, a sua boca e testemunhamos o evangelho dele aqui na terra. E aonde você, crente, pisa os seus pés, a luz de Cristo brilha através de você. Você é chamado para ser a luz do mundo, o sal da terra. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e você é a igreja. Você é chamado para militar, para pisar na cabeça da serpente e dar glória a Deus. Sobre a sua vida, a autoridade, a palavra de Deus. E ali Jesus nos ensina que mesmo diante da dor e do sofrimento, Ele tem visão para ver a necessidade daqueles que estão à sua volta. Tem gente que quando bate machuca o dedinho, começa a gritar, começa a espernear com todo mundo que está à sua volta, não consegue enxergar nada além da sua própria dor. Que em nome de Jesus, que mesmo diante do seu sofrimento que você esteja passando, você não perca a visão daqueles que estão à sua volta. E não perca a oportunidade de agir com amor e cuidado, como Jesus fez ali na cruz. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente não ir para dois extremos. Alguns anos atrás, um mês que a gente celebra o dia do pastor, um irmão, uma irmã, não lembro mais, bem intencionado, me mandou uma mensagem dizendo assim: pastorear você está sangrando e cuidando das feridas dos outros. Eu olhei para aquela frase: pastorear é cuidar mesmo quando você está sangrando, cuidar das feridas de outros. E aí eu, sinal laranja, vermelho, e falei: parece bonita essa frase, mas muito cuidado, você que é líder, você que é pastor, para não estar sangrando desnecessariamente ou pela sua própria negligência e achar que está fazendo a obra de Deus. Porque também Paulo diz para Timóteo: cuidar de você mesmo, cuida de ti mesmo. Porque quando uma pessoa está ferida, ela não tende muito a ajudar outras pessoas. Às vezes ela acaba ferindo outras pessoas. Pessoas doentes na liderança
acaba adoecendo outras pessoas. E eu acho que é motivo de que muitas igrejas têm pessoas doentes, porque seus líderes estão doentes. Parece bonito esta frase de cuidar sangrando, mesmo quando você está sangrando de outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, se você está sofrendo, sendo negligente, que você não está sendo cuidado, ou a sua igreja está sendo negligente com você que é líder, com pastor, provavelmente você está em pecado. E você não vai ajudar ninguém. Pelo contrário, provavelmente você vai deixar mais pessoas doentes, mais pessoas feridas. Então, muito cuidado. Se o pastor não cuidou de seu próprio sangramento, ele provavelmente não é apto para cuidar do sangramento de outras pessoas. Em Atos 16, 33, quando Paulo e Silas estão na prisão e eles começam a louvar ao Senhor e os muros caem, Paulo e Silas tinham recebido chicotadas, açoites, estavam com as suas costas sangrando, mas eles estavam lá louvando ao Senhor, porque mesmo sangrando, precisamos continuar a missão, amém? Mas isso não pode deixar, não podemos negligenciar o nosso sangramento. Diz Atos 16, 33, que naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Então, primeiro, o que o carcereiro fez? Cuidou do pastor. O carcereiro, então, primeiro cuidou do seu pastor, que havia pregado o evangelho a ele, e logo em seguida, toda a casa do carcereiro foi batizada. Então, precisamos cuidar das nossas feridas. Você que é líder, cuidado. Se você está doente, enfermo, não seja vaidoso, procure ajuda, não seja orgulhoso. Nós não somos super crentes, somos pessoas de carne, sangue, e passamos por enfermidades, por lutas, e precisamos de outras pessoas para nos ajudar a curar as nossas enfermidades. Contudo, lembremos que nós temos um chamado a cumprir. Paulo chama Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, ele diz: participa dos meus sofrimentos como bons soldados de Cristo. Participe dos meus sofrimentos. Contudo, sofremos, mas não por causa da nossa negligência. Sofremos não por causa da nossa negligência. Sofremos pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Continuamos olhando para o verso 26. Jesus disse então para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus honra sua mãe até o fim, mostrando que o nosso compromisso familiar é parte da nossa fé. Em Êxodo 20, verso 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria casa, negou a fé, e é pior que um descrente. E aqui também, um parênteses, para que nós não entendemos errado esses textos. Lembre-se que precisa de sabedoria ao ajudar um familiar. Ao ajudar um familiar não significa alimentar os seus vícios ou seu estilo de vida errado. Em Lucas capítulo 15, verso 16, diz assim, contando a história do filho pródigo. Lembra que Jesus estava contando que um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu os seus bens para o seu pai e foi viver uma vida libertina, gastando com tudo que achava que tinha direito. Só que um dia o dinheiro acabou. E diz o texto em Lucas 15, 16, que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas, vamos juntos? Mas ninguém lhe dava nada. Mais uma vez, mas ninguém lhe dava nada. Então, muito cuidado para você não estar alimentando o vício
de pessoas que estão vivendo uma vida libertina. A história do filho pródigo nos ensina que o pai deu aquilo que o filho achava de direito, o filho foi embora, mas no momento ele procurou alguém para lhe dar alguma coisa, para sustentar o seu vício, a sua vida libertina, mas ninguém lhe dava nada. Talvez seja difícil para este pai, para esta mãe, naquele momento de ver o seu filho num vício, fechar as portas, negar aquele dinheiro para o seu filho comprar o cigarro, a bebida, você que é crente. Mas deixa eu dizer, meu querido amigo, minha querida amiga, não atrapalhe o processo de amadurecimento do seu filho. Tem muito pai, muita mãe alimentando os vícios e a vida libertina dos seus próprios filhos. Diz o texto aqui que aquele jovem bateu, mas ninguém lhe dava nada. Não podemos, para de alguma forma acalmar o nosso coração, justificar ali a nossa moeda, nossa esmola, para uma pessoa que vai se alimentar do seu vício. Você não está ajudando essa pessoa, dando dinheiro para ela beber, para ela consumir nas drogas, para ela se prostituir. Aquele rapaz, e nesse momento que ele não tinha mais fonte, a fonte secou, ninguém lhe dava nada, diz o verso de número 17, olha o que aconteceu. Então, vamos juntos? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui? Ele caiu em si. Ele viu que tem pessoas que trabalham. E esses trabalhadores, eles são dignos do seu salário. Ele não vai bater lá pedir a marmita. Ele não vai lá bater pedir ali o cigarro. Ele não vai ali bater pedir a droga. Porque sabe que o pai, a mãe, os amigos, sabe que essa vida de libertinagem, essa vida de erro, essa vida de drogas, só vai levar ele para o fundo do poço. Então, em algum momento, quando as portas se fecham, quando o fundo do poço parece não ter solução, mas às vezes é no fundo do poço que a pessoa levanta a cabeça para o alto e consegue ver a luz de Cristo, a única saída, a única resposta. E essa pessoa cai em si. Cai em si. E sai de uma vida de pedinte para uma vida de trabalhador. E ele pensa, não, se os trabalhadores do meu pai têm o seu dinheiro para a sua comida, o que eu vou fazer? Verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, vamos juntos? Pai, pequei contra ti. Verso 19. Vamos juntos? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Muda a postura. Ele caiu em si. Ele reconheceu que de alguma forma, para ele ter algo, ele precisaria trabalhar. Então, muito cuidado com esse texto de 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Cuidado. Muito cuidado. Honra teu pai e tua mãe. Mas se você já é um homem, uma mulher casado, um homem, uma mulher madura, cuidado para que eles não controlem mais a sua vida. Porque hoje, se você é casado, Gênesis capítulo 2, verso 24, diz, por isso, vamos juntos? Por isso, deixa o homem pai e se une à sua mulher, tornando-se os dois. Quando você casa, você tem uma nova unidade familiar. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Isso significa respeitar. Mas eles não controlam mais a sua vida. Porque hoje você tem uma nova unidade familiar.
Quem está entendendo, diga amém. E por fim, verso 27, João 19, 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus formou ali uma família espiritual. A comunidade cristã também é uma família, onde cuidamos uns dos outros. A igreja deve ser esse lugar de cuidado mútuo. Gálatas 6:2, Paulo diz assim: levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados para que nós possamos fazer a diferença. As pessoas que entrarem aqui, pisarem os seus pés, possam sentir uma esfera de amor, de cuidado, de respeito. Um amor que não se encontra lá no mundo, que não se encontra nos botecos, nas biqueiras, nas baladas da vida, mas aqui cada pessoa seja honrada, respeitada e amada. Mas uma ajuda com discernimento. Uma ajuda com discernimento. Em 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo vai dizer assim: quem não quiser trabalhar, quem não quer trabalhar, vamos juntos? Quem não quer trabalhar, que não coma. Tem muitas pessoas aproveitadoras, muitos malandros querendo aproveitar da boa vontade dos crentes. Tem ou não tem? Tem uma irmã aqui especial, a irmã Cleusa. A irmã Cleusa tem um faro para esses picaretas. 2 vezes ela falou para mim: pastor, esse cara é picareta. 2 vezes levaram meu dinheiro e eu não ouvi a irmã Cleusa. Amém, amém. A irmã Cleusa tem um faro para esses picaretas. Nós somos chamados a estender o cuidado e amor para além dos laços de sangue, dentro do corpo de Cristo. Que esses picaretas que passam de igreja em igreja, tentando tirar algum proveito da bondade, do amor dos crentes, não impeça, não endureça o nosso coração com aqueles que precisam. Amém? Que possamos servir uns aos outros, cuidar uns dos outros e principalmente daqueles que aqui estão conosco. Tem gente que está aqui há mais de 30 anos, 20, 30 anos, pessoas que nós andamos juntos, que precisam de cuidado. Precisa que você, eu e você precisamos pastorear uns aos outros, dar um telefonema, procurar onde está, como está. Nós precisamos cuidar como igreja, porque somos chamados para ser família. Ei, olha aí ao seu volta, eis aí o seu irmão, eis aí a sua irmã. Somos chamados para ser uma família da fé. Na cruz, Jesus não apenas salvou, mas também nos ensinou a cuidar uns dos outros com amor e responsabilidade. Se você ainda não conhece a Jesus, vamos lá? Se você ainda não conhece a Jesus, ou se você está afastado da comunhão dos santos, do lugar da onde talvez você saiu da comunhão da casa do seu pai, do lugar da onde você nunca deveria ter saído. Assim como aquele filho se levantou e caiu em si, e lembrou do amor do seu pai, da casa do seu pai, e correu para o encontro do seu pai. Hoje Jesus se encontra aqui. E Ele está de braços abertos para te receber. Aí você diga: pastor, eu fiz tanta bobagem na vida, eu errei tanto, Ele não vai me aceitar. Deixa eu dizer uma coisa: não tem nada que você tenha feito que tenha diminuído o amor de Deus pela sua vida. Jesus te ama. E a sua misericórdia se renova sobre a sua vida. E hoje, Mateus capítulo 28, capítulo 11, verso 28, Jesus faz um convite para você. Ele diz assim, vamos juntos? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Verso 29. Sejam meus seguidores
e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Verso 30. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês Deus, ó Espírito Santo, este meu amigo, esta minha amiga, que se encontra afastado do seu caminho, que nesta noite, Pai, o Senhor possa falar o seu coração,